Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Antônio, sou responsável pelo Orça Fácil, CEO. Fiz orçamento de obras durante 20 anos, fui empreiteiro público, então foi daí que, da necessidade que eu tinha de ter um software perfeitamente adequado, principalmente a licitação pública, é que veio a Orça Fácil. E a Orça Fácil, ela teve uma história, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora e falar um pouquinho da história da Orça Fácil. Então, o Orça Fácil, nós temos, falando da história, e por que do Amapá para o mundo? É que hoje nós somos acessados em alguns países como Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos, Canadá, são 43 países ao todo. Então, é uma startup que nasceu no Amapá, no ano de 2010, no ano que eu estava cursando a faculdade. Então, esse aqui é o meu sócio, o CTO, o Fábio. O Fábio fundou a Orça Fácil junto comigo, numa história bem interessante, que ele estava programando atrás da sala, né? E, assim, os nerds, eles não ficam na frente na faculdade de sistema de informação, eles ficam atrás. E aí eu fui com ele, conversei, falei sobre a ideia. A priori ele me cobrou 10 mil reais para fazer, e depois eu ofereci a 50% da empresa e tinha levado o dinheiro dentro de uma mochila, abri a mochila e disse, o que tu quer, o dinheiro ou 50% da empresa? E ele embarcou nesse sonho meio louco aí comigo, e nós fundamos a empresa, o produto começamos a trabalhar em 2010, não a empresa. Então em 2011, a gente teve um primeiro lançamento da versão estável, onde nós tínhamos a desconfiança do mercado. Para minha família, imagina, eu estou no Amapá, onde a gente não tinha banda larga, e para vocês terem uma ideia da dificuldade, o primeiro banco de dados para subir o Orça Fácil era 20 megas, e eu não conseguia subir do meu estado. Então eu peguei um avião, fui para Belém, e nós subimos os 20 megas. Então falar para sua família que você vai criar um software de orçamento de obras, onde nem internet banda larga tinha, é muito complicado. Então todo mundo dizia que eu era louco. E a primeira versão era uma coisa assim muito engraçada. Eu só tenho foto da primeira versão no meu Facebook. Toda vez que eu preciso, eu tenho que caçar lá. Era uma coisa muito pouco afinada, era muito, vamos dizer assim, bruta. Então, era uma tela de login, do lado estava escrito software de orçamento de obras e uma etiqueta. Porque na época nós não tínhamos noção que era uma empresa, uma startup, nada. Então, nós lançamos esse produto inteiramente de graça na internet. E o mercado era muito complicado, a gente tinha muita desconfiança, porque nós fomos a primeira plataforma online onde todos os engenheiros se cadastravam e utilizavam ela ao mesmo tempo. E a gente teve que quebrar esse paradigma. Então, nós passamos de 2011 a 2013 praticamente sem mexer. O Fábio tinha o emprego dele, ele trabalhava comigo, eu tinha meu emprego, nós éramos funcionários públicos, e também, já nessa época, já estava assim, a preocupação que a gente tinha de tentar mudar. E aí a gente mudou um pouco a postura da empresa. A gente achou que tinha que parar de ser um hobby, mais ou menos em 2013, tentar, e começamos a fazer marketing digital. A nossa ideia era, vamos criar uma quantidade de usuário enorme, uma massa de usuário enorme, e vamos achar uma empresa, uma grande fabricante que vai financiar o projeto. Só que chegou em 2013, não tinha acontecido nada disso, nós repensamos todo o modelo de negócio. E aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo online, etc. Até que em 2014 surgiu uma oportunidade que era para nós escrever a Orça Fácil na Campus Party.
E foi muito engraçado, isso também é um fato, porque eu tinha um amigo que chegou e trabalhava junto com a gente, e chegou e disse assim, ó, vou escrever vocês na Campus Party. E eu até brinquei com ele, cara, eu sou preto, pobre e moro longe. A Campus Party não vai ligar pra gente. Aí ele resolveu lá que ele ia escrever e tal, e de 1000 empresas nós acabamos passando para Campus Party. E nós fomos. E foi muito bom. Após a Campus Party, nós ganhamos como equipe de destaque, com o mesmo código que vocês do Orça Fácil, com o mesmo modelo de negócio, apesar de estar errado. Mas isso deu projeção nacional, em todos os jornais, e a Aceleratec, que hoje é a ACE, chamou a gente para São Paulo e começou a ensinar o que era o empreendedorismo online, etc. Então eu tive a oportunidade de começar a estudar final de 2014 para início de 2015. E eles colocaram na minha cabeça que a melhor forma de eu homenagear meu pai, porque o Orça Fácil nasceu para homenagear meu pai, que era engenheiro, era fazer essa empresa dar certo. Então nós criamos uma licença corporativa que lançamos dia 7 de setembro de 2015. E aí sim começa a saga da Orça Fácil Startup, em 7 de setembro de 2015. Esse aqui foi o troféu da Campus Party. Infelizmente nós temos só nós possuímos só a foto, porque o troféu, o Fábio, meu sócio, sem querer bateu no troféu, o troféu se espatifou, mas eu penso em reconstruir um dia esse troféu, que foi extremamente importante para nós. E aqui foi algumas fotos da gente já na Aceleratec, fazendo aceleração em São Paulo, a primeira vez que nós fomos em São Paulo, então era uma coisa que nós não tínhamos muito dinheiro, mas nos divertíamos muito. Então, para ir para a Aceleratec, eu peguei as férias acumuladas dos nossos empregos e nós fomos fazer essa aceleração que durava 2 meses. 2015, como eu falei, nós lançamos a primeira versão e é engraçado, quando nós fechamos o Orça Fácil, que ele passou a ser o Orça Fácil Premium, até hoje nós temos uma licença gratuita, mas é para pequenas reformas, foi a hora que mais começou a usuário entrar na plataforma. Então a gente tinha um crescimento médio de 30 novos usuários por dia. A gente já era acessado naquela época por Estados Unidos, Portugal, Angola, e nós passamos a crescer 500% ao ano o nosso faturamento. Então saímos de praticamente do zero e começamos a crescer muito. E em 2016, isso aqui era lá em casa, nós passamos a ser dedicado exclusivamente ao Orça Fácil. Todo mundo saiu do nosso emprego e era na cozinha de casa. E a gente trabalhava desse jeito aí, de bermuda, chinela, bem como a galera da startup. Só que nós fomos para a Startup Farm. E aí eu tive a oportunidade, na Startup Farm, de realmente estudar bastante empreendedorismo. Foi dentro do Google. Então, nós tivemos contato com o pessoal da IBM, tudo, e foi a segunda vez que eu fui a São Paulo, e nós conseguimos aí dar um salto de qualidade, inclusive nos processos. Aprendemos muito, muito, muito com esse pessoal. Então, saímos da cozinha de casa. E isso aqui foi mais ou menos o que acontecia no Google. Aí, por incrível que pareça, tem mais de 1 bilhão em valuation de empresas reunidas, né? É um videozinho que é até interessante, como a gente se divertia. Nossa senhora, os negros são cegos, né? Tá louco. Então, o ambiente de startup, para vocês verem, a gente se diverte dentro do trabalho. E em 2017, a gente já inaugurou um novo escritório, saímos da cozinha de casa,
Então, essa é a primeira sede do Orça Fácil, onde já era tudo personalizado, desde as canecas, as poltronas, já tinha as mesas, as posições, e nós fomos, inclusive, para algumas feiras, nós resolvemos investir em feiras na Construsul, e foi muito engraçado que chegou na Construsul, um cara parou no nosso stand e disse assim, vocês têm ligação com o BIM? E eu falei para ele assim, não, nós não temos. Ele disse, então não quero saber, virou a costa e foi embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí procurei uns amigos meus que eram especialistas em BIM, e nós resolvemos que naquele ano nós íamos começar a fazer a nossa licença BIM. E outubro nós tivemos contato com o Thiago Almeida e conseguimos fechar esse contrato com o Thiago e lançamos em agosto de 2018 o Orça BIM, que é a nossa ligação com o BIM. Então, já em 2018, a gente continuava crescendo, tivemos um aumento de 143% de faturamento, a gente se tornou um dos cases de sucesso da Exact Sales. Nós conseguimos sair daquela primeira sede, fomos para uma sede que é a atual sede hoje, que já são 2 casas ligadas com mais de 500 metros quadrados de área útil. Saímos em todas as mídias grandes, Folha de São Paulo, Startse, que nós somos startups, Forbes, Varejo SA, e tantas outras mídias, e nós tornamos o maior site de orçamento de obras do Brasil, já com 1% do mercado passando mensalmente na plataforma. E o Orça Fácil era engraçado, ele passou a triplicar o faturamento mensal de um início do ano ao final do ano. Então, em um ano, a gente consegue, e até hoje essa máxima ainda está, triplicar esse faturamento mensal em um ano. E 2019, nós inauguramos agora uma sede em São Paulo com operação de vendas apenas para as grandes incorporadoras. Então, a gente está em negociação aí com pelo menos 7 grandes incorporadoras. E hoje, 3% do mercado utilizam a plataforma de orçamentação mensalmente, o que já solidifica bastante o Orça Fácil na primeira posição, com mais de 1,5 milhão de page views e um acesso enorme hoje em dia. Isso tudo porque nós tivemos muita persistência e, principalmente, nós sempre consultamos o que o nosso cliente quer. Então, basicamente, pessoal, essa aqui é uma breve história do Orça Fácil. Essa é uma breve história do Orça Fácil. E agora a gente pode passar para a questão da legislação orçamentária, que eu acho que é o que as pessoas aí estão querendo mais saber, mais aprender, correto, Guilherme? Pois é, que eu ia falar assim, que falar para o pessoal que está assistindo aí, a Roberta já até comentou, é realmente uma história incrível, é o que a gente precisa hoje, né, quando a gente fala do BIM, é dessa inovação, é das pessoas que vejam, né, e façam essa diferença. Então, para as pessoas que também falam, mas como, não sei o quê, tudo tem um processo, né, foi o que você falou, demorou uns 5 anos até você profissionalizar, bem dizer assim, né, foi de 2010 até 2015, até você lançar o Premium, e então, assim, as coisas não começam da noite para o dia, né? Isso aí foi muita persistência. Você imagina imagina o seguinte, fazer uma startup aqui no nosso estado, onde eu nem sabia o que era uma startup. Então teve muita dificuldade. O Orça Fácil foi construído numa linha de telefone daquela que fazia e a gente não conseguiu subir um banco de 20 megas. Então passava a noite, caía, o banco não subia, e o jeito foi nós pegarmos o avião, ir para Belém, fechar uma lan house e subir um super banco de 20 megas. Hoje, graças a Deus, a internet banda larga chegou em final de 2015 aqui para o estado do Amapá, e por isso eu consigo fazer esse call daqui. Hoje eu estou aqui, mas estou morando em São Paulo atualmente, e o nosso escritório fica na Berrini.
Ah. Aonde que você falou? Desculpa. Na Berrini. Na Berrini? Eu não É. conheço esse termo, não. Não, Berrini é um bairro, é um local lá de escritório que é bem Ah, conhecido sim, em é em São São Paulo Paulo. isso? Ah, É, tá, então, desculpa, achei que era no Amapá. Eu falei assim, não, tava... não. O escritório de São Paulo fica na Berrini. A sede central ainda é Macapá. É uma sede bem grande e o pessoal está até em festa aqui, porque há 3 meses eu não vim aqui na sede da empresa. Então, a gente está... O pessoal está comemorando aí, fazendo um churrasco, mas eu já estou voltando agora dia 3, vou Sergipe e depois vou a São Paulo novamente. Caraca, e aí com essa honra aqui de estar aqui com a gente também, separando esse tempinho, já agradecendo logo de cara. E assim, já começar com umas perguntas, porque para a gente começar a entender melhor, que talvez as pessoas não estejam tanto na área de orçamento assim. Então, para iniciar, qual é a diferença entre custo e despesa? Bom, o custo é o custo direto da obra, é todo o material, mão de obra, equipamento necessário para nós fazermos a obra em si, aquele serviço em si. Então, se você pegar a composição da SINAP, tá me Opa, deu uma ouvindo, Guilherme? travada. Agora voltou. Ah, tá. É porque teve uma baixa de energia aqui. Então, se cair, infelizmente, azar. Força, mano. aqui, aqui na sede. Mas o custo é todo o material mão. Alô? E eu acho que caiu agora. Vamos ver aqui se ele vai responder. Bom, agora aqui, enquanto a gente espera, pessoal, manda aí. Eu vou começar com essas perguntas básicas assim, porque eu também, como eu falei, né? Eu não tenho. Foi só ele falar, né? O custo é. Aí travou aqui, eu já mandei uma mensagem para ele, mas eu acho que caiu mesmo lá. Então, assim, o que vocês tiverem de dúvida, já começa a mandar. Eu tenho essas perguntas básicas aqui para começar, mas eu tenho essas perguntas básicas. Eu vou perguntar o que é custo de despesa. Depois a gente vai também tentar mostrar um pouco do software, já mostrando assim a pergunta, falando sobre orçamento em licitações, como é que funciona toda essa questão de SINAP, BDI, tudo aquilo que você precisa calcular, os campos que são necessários. E para tudo isso a gente vai aproveitar e já vai mostrar tudo no Orça Fácil também. Já mostra na prática, melhor do que falar só na teoria, né? Mas... E... Então, assim, enquanto eu espero ele voltar aqui, vamos ver. Essa história daí, ela é... ele até perguntou, poxa, será que cabe eu contar a história? Eu falei, pô, é uma história de um desenvolvedor aqui no Brasil, né? Então, o que a gente tem desse exemplo aqui mostra que ele veio do interior, né? Que é um lugar que o acesso à informação, bem dizer, falou até pela internet era difícil. Hoje já tem uma conexão melhor, né? Então, a gente vê que tem que correr atrás mesmo. Às vezes não é fácil. Como a gente fala, a vida é um jogo e às vezes o jogo não é justo, né? A gente joga com as cartas que nos são dadas. E aí ele também tem essa visão de pegar o avião e ir para ter essa possibilidade, né? E dar continuidade ao trabalho dele. É bem legal. O Arthur falando aí, lembrando, amanhã são 3 palestras, pessoal. A gente inicialmente tinha marcado o Arthur e o Thiago para o domingo, só que por essa questão de fuso horário, no domingo vai ficar meio complicado para eles, então a gente vai adiantar para o sábado. Então, o nosso cronograma ficou sábado, às 6 horas da tarde. Já o Thiago vai falar sobre o Orsabim, como o Antônio estava falando aí, foi uma das iniciativas aí que eles tiveram para justamente conectar o Revit ao fluxo de trabalho de orçamentação no Orça Fácil. Temos também a palestra do Rômulo Polari, para dar continuidade nessa questão de orçamento em obras públicas e ficar nesse tema aí de Orça Fácil, Orsabim. A gente pega o Rômulo Polari para terminar essa sequência.
E o Arthur, ele vai fazer o encerramento da semana Bean Experts, ele que ficou aí a semana toda lá no Forge, no Autodesk Forge, lá em Sydney. Ele estava no meio do grupo de desenvolvedores, então, mais do que ninguém, ele e o Thiago vão poder falar um pouco dessa experiência, que são os desenvolvimentos, né? Isso agora dentro do BIM está virando uma grande questão. Sem os desenvolvedores, o BIM, com toda a sua proposta de melhoria de processos e automação desses trabalhos mais braçais, sem os desenvolvedores não seria possível. Então, a integração dos desenvolvedores com o mercado também é extremamente importante. Então, a gente tem o Thiago aí com a gente tem o Antônio também. E falando brevemente, assim, o pouco que eu consegui conversar com o Antônio, rapaz, ele estava comentando toda essa parte, né, de marketing digital, de startup, de todos esses desafios. E Juliana já tem pergunta, já estou anotando aqui. E eu acho que ele está voltando, pessoal. Acho que agora, pelo que eu vi aqui, a internet dele está voltando. Questão de tempo até ele acessar o link. Então, nessa breve conversa que eu tive com ele, eu já comecei a ver para usar o Orça Fácil, inclusive lá nos Estados Unidos, na empresa que eu estou, porque existem as regras e regulamentações locais de cada estado, e nesse caso ele falou que as regras são importáveis, então é uma possibilidade de se utilizar, e aí começa a expandir, né? Ele falou que tem esse plugin para o Revit, no caso eu uso o Civil 3D, eu teria só que ver esse fluxo. E chegou aí? Não, a gente está roteando um celular que praticamente todas as operadoras pararam. Que isso, travou aí essa... A gente dá para continuar. Foi essa festa daí de receber? Eu não sei o que foi. Não, mas aí... a gente vai... Vamos continuar. Vamos levando aí o que é... Beleza. Então você ia falar na hora que você começou a explicação, né? Falando que o custo... Então... o custo direto, por exemplo, se eu pegar uma composição de reboco, nós vamos estar... nós temos dentro da composição o pedreiro, nós temos o servente, nós temos o cimento, nós temos a areia. O que acontece? Você não tem as despesas indiretas. Por exemplo, o engenheiro ele precisa se locomover até a obra para fiscalizar. Aí ele gasta gasolina, ele gasta a depreciação dele. Isso são despesas indiretas. As despesas indiretas, vai estar contida dentro do BDI. A taxa de administração central e os impostos, tudo vai fazer parte do BDI, que significa bonificação e despesas indiretas. E o custo direto é aquilo que está aliado em fazer aquele determinado serviço, como foi o caso do pedreiro, servente, areia e cimento, para nós fazermos o reboco. Então, assim, já aproveitando, o BDI, ele consegue ser calculado no Orça Fácil, né? Eu não sei se você vai conseguir mostrar ou não. Ele consegue, na verdade, quando a gente fala de licitação pública, o BDI ele tem uma margem máxima de não desonerado de 25%, de acordo com o Acórdão 2723/2013 do Tribunal de Contas da União e 29,75% para desonerado. Então, você coloca essa porcentagem e geralmente toda a licitação pública já vem com um cálculozinho do BDI e coloca lá. Porém, há alguma diferenciação quando a sua empresa é do Simples, porque você não paga a mesma quantidade de imposto que geralmente vem, e aí você baixa um pouquinho esse BDI por seu ISS ser mais barato, sua administração central é mais barata, então você tem uma maleabilidade um pouquinho no BDI. Vale ressaltar o seguinte, para licitação pública, o BDI ele não
caracteriza desclassificação, como muita gente pensa. Você pode entrar com qualquer percentual, desde que, se for por preço global, seu preço global não tiver acima do preço de citação. Eu acho que a gente não está conseguindo te ouvir, Guilherme. Agora. Agora foi. Agora foi. E aí, aonde que você calcula isso daí tudo? Bom, geralmente ele vem, como eu te falo, no edital. Mas no Orça Fácil, deixa eu botar aqui para vocês, vou compartilhar aqui minha tela. Ver se eu consigo aqui. Vamos lá, vai lá. Pessoal, se travar, eu estou numa internet de celular, tá? Então, no Orça Fácil, por exemplo, eu venho aqui em orçamentos e eu já coloco o percentual que a minha empresa vai colocar, eu vou botar aqui, exatamente aqui, tá? Existe 2 padrões, esse aqui é no preço final do orçamento, mas o recomendado pelo TCU é que ele seja calculado no preço unitário dos serviços. Então, eu mudo aqui no Orça Fácil e ele automaticamente ele já calcula o... Acho que caiu aqui de novo, vamos ver. Acho que caiu de novo. Vamos ver se... Alô? Ok? Alô, Antônio? Oi. Oi, Guilherme. Oi. Tem uma travada aqui. A gente está vendo aqui o editar BDI, né, o preço unitário da composição, você pode editar a porcentagem, e aí único ou detalhado. E agora continua. Isso. Bom, rapidinho que eu vou mudar a internet, que a energia acabou de voltar. Opa, que beleza. Então vamos lá. Então, aqui, dá 2 minutinhos para me voltar a internet. Tudo bem, volta aí. Então aqui eu só queria aproveitar que o Roberto perguntou que queria entender a integração entre Revit e o programa de orçamento. Para entender isso... Oi? Ah, não, eu estava aproveitando aqui para falar, porque o pessoal já estava perguntando para entender a integração entre Revit e o programa de orçamento. Amanhã vai ser especificamente sobre o OrçaBIM, que o Thiago Almeida, né, que foi quem desenvolveu aí. O pessoal já estava até comentando, Dionísio está aí no chat, falando aí, lembrando que apresentou você, Thiago aí. Então amanhã vai ser o dia... Foi o dia do OrçaBIM. Eu falei, aí amanhã ele vai poder falar melhor, só que aí, inclusive, já faz parte da história de vocês, né, que você começou com o orçamento, com essa parte de orçamentação, daí começou a partir para o BIM quando teve com o Revit, né? Mas sim. Primeiro foi feita uma plataforma web. Vale ressaltar que a plataforma web é muito poderosa, e isso faz com que o extrator de quantitativo, que a gente chama de editor de critérios, que o Thiago fez, é extremamente poderoso. Aliado a uma plataforma web que é extremamente poderosa, ficou muito bom essa dobradinha. Então, no caso, essa aqui é a plataforma web, tá, que eu estou falando. Apesar que esse orçamento especificamente, ele foi feito no BIM. Ele foi feito e exportado aí? Porque automaticamente, mesmo quando você faz no Revit, automaticamente já cria o orçamento dentro da parte web, até para você tirar os relatórios, você mexer na lista de insumos, se você quiser alterar aqui uma composição, você pode. Quero alterar aqui um quantitativo, eu não quero que seja, por exemplo, o preço unitário 70 a 32, então venho aqui e coloco que eu quero R$70 e certinho, marco o que eu quero e automaticamente o sistema vai calcular para que essa composição fique R$70. Então, essa dobradinha, OrçaBIM, OrçaFácil,
deu muito certo, porque nós temos um grande front-end no Revit, que consegue extrair esses quantitativos, e aqui no Orça Fácil a gente tem um software que foi feito para orçamentistas. E aí, eu pegando aqui, aproveitando que está no BDI, o Daniel ele está falando que, não sei se é uma pergunta, mas é que o sistema poderia permitir o detalhamento do BDI. Aí ele permite? Como é que... Nós temos uma versão que permite o detalhamento do BDI, mas geralmente a gente tem que utilizar o BDI do edital. Então, tipo, quando a gente permite o detalhamento do BDI, que o cara vai ter o trabalho de colocar aqui todo o detalhamento do BDI, ele vai querer isso para tirar o relatório em Excel para poder levar para a licitação, sendo que no edital já vem em Excel. Então a gente quer ser que o software seja o mais rápido possível, e nós achamos que não tinha muito nexo você botar aqui nossa face para voltar para o Excel para tirar para o edital. Nós nos preocupamos muito em agilizar de outra forma. Por exemplo, Orça Fácil tem teclas de atalho aqui. Se eu digito Ctrl Alt 1, eu já posso colocar uma composição, no caso eu digitei 2, própria, então aqui eu posso, por exemplo, pôr um reboco, e de forma muito rápida o sistema vai me dar esse reboco, e já está puxando a composição, já colocando aqui. No caso, eu puxei uma composição própria, mas posso fazer isso também com qualquer base que nós temos Sinap, que são 17 bases. Então, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho, Guilherme? Olha, eu estou aqui, o pessoal eu acho que também. O pessoal está aqui participando bastante, tem bastante dúvida aqui. Eles estão vendo você fazendo aí na prática, então eles já estão perguntando aqui, porque em obra privada BDI não é percentual. E assim, gente, eu vou fazer as perguntas aqui, e Antônio, você me ajuda aí, porque eu também não entendo tanto de orçamento assim. Então talvez eu pergunte da forma errada. Não, tranquilo. Que na verdade, nós estamos em contato agora com as grandes incorporadoras, cada uma tem um jeito próprio de calcular o seu BDI. Então, se você pegar, por exemplo, porque elas são tão grandes que eu tenho contrato de NDA, eu não posso falar o nome, mas tem incorporadora que calcula por percentual, tem calculadora que bota na planilha, e então isso a gente chama de particularidades. E o Orça Fácil, ele pega essas particularidades e coloca para o usuário. Então, lógico, não é o preço da licença normal, cada particularidade, como é uma coisa muito única, a empresa paga, mas nós adaptamos não só o BDI, mas relatórios, qualquer outra coisa para que se adeque à empresa. Então, aí, justamente, é aí que permite a pessoa alterar isso, né? E para o pessoal que não sabe, NDA é o Non-Disclosure Agreement, né? É o famoso termo para que não pode divulgar o conteúdo. Não só o conteúdo, como também a gente não pode divulgar com quais contratos nós estamos fechando com quem, nós fazemos parte da Okara Hub, então a gente preserva muito a privacidade desses clientes, principalmente. Então vamos lá aqui, eu vou ver aqui a próxima pergunta. O pessoal que está perguntando, gente, eu tenho que falar aqui, a integração do Revit com o Orça Fácil vai ser abordado amanhã. Amanhã, às 6 horas da tarde, a gente vai ter a palestra do Thiago Almeida, e aí no Orça Fácil ele vai fazer essa questão, ele vai falar do OrçaBIM, que é o plugin para o Revit.
Então, hoje aqui a gente vai voltar mais para esse lado do Orça Fácil, da orçamentação em si, e amanhã essa parte da conexão do BIM com o Orça Fácil, né? Então, aqui, a próxima pergunta aqui que eu achei aqui, os novos projetos que vocês estão negociando são todos do Orça BIM ou ainda é empresa investindo no Orça Fácil sem o BIM? Desculpa, você pode repetir aqui, deu uma cortada. Opa, posso? A pergunta da Juliana é a seguinte, os novos projetos que vocês estão negociando são todos do Orça BIM ou ainda há empresas investindo sem o BIM? O engraçado foi o seguinte, o Orça Fácil ele nasceu para licitação pública, porque quando nós olhamos o mercado, o Orça Fácil é um software que ele foi desenhado para você fazer a licitação. E o Orça BIM abriu o mercado das grandes incorporadoras para a gente. Então, todos os projetos que nós temos são da área de BIM. São grandes incorporadoras que estão usando BIM. Todas, inclusive, têm BIM Manager. Olha só, aí para vocês verem. Mais alguma pergunta? Alô? Olá? Alô, você está me ouvindo? Tô ouvindo agora, sim. Opa. Oi. Oi. Beleza. Perguntar aqui, então, quais são os campos obrigatórios das planilhas do orçamento sintético? Bom, primeiro a gente vai falar do cabeçalho. O que um cabeçalho de uma licitação tem que ter? Então, ele tem que ter data e hora da abertura do envelope, ele tem que ter o número do processo, ele tem que ter qual a base de referência que foi usada e a database dela. Ele tem que ter também o objeto da licitação. Agora, o corpo, ele tem que ter o item, então tem que ser itemizado, que no caso aí tem 1.1, 1.2, 1.3, ele segue o padrão da legislação 90.200, de 1985. Então, serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, isso, na verdade, tem uma legislação que você tem que obedecer. Tem que ter também o código da database e a base que você está utilizando daquele código. Tem que ter a descrição do serviço, a quantidade, o preço unitário e o preço total. Se você utiliza o BDI no preço do serviço, ele tem que ter o preço unitário com BDI. Agora, se você utiliza no preço final do orçamento, você só precisa ter o BDI no final. Então, aí você tem um exemplo aí para mostrar para a gente? Claro que sim. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui é a área de administração só minha. Deixa eu pegar aqui um orçamento. Aqui, mais ou menos assim, quando a gente tira um relatório, aqui vamos tirar aqui o sintético. Todos os relatórios nossos já saem em Excel. Então, aqui está um relatório, então está aqui as datas bases, o objeto, os encargos sociais que estão embutidos no preço. Geralmente essas bases de composições públicas, SINAP, Cicro, CEINFRA, ORCE, elas já vêm com os encargos sociais embutidos no valor da mão de obra. Isso só é alterado se você for optante do Simples. Demonstra o BDI e vem item, código, banco, descrição, o tipo de composição que ela faz parte, unidade, quantidade, valor unitário. Nesse caso, o BDI está sendo aplicado no preço do serviço e o total. Eu boto um guia a mais que é o peso, então quanto vai custar por etapa. Como é Excel, vamos supor que você não queira que determinada informação apareça. Você vai e exclui essa informação. . 。  . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . . . 。 . . . 。 . . . 。 . . 。 . . 。 . . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . .
E aí, com isso, Então, você já esse faz aí. seria... Perdão. já sai no modelo padrão do Tribunal de Contas da União. Aí aqui eu tenho outra pergunta aqui. Por que a composição de mão de obra da SINAP é composição e não de insumo? Porque há uma normativa que saiu do Tribunal de Contas da União. Antigamente, a gente tinha aqui os encargos complementares. E o que se lê em encargos complementares, tá? Ferramentas, EPIs, o curso de capacitação, o exame, admissional, demissional, era feito dentro do BDI. E o Tribunal de Contas entendeu que esses custos têm que fazer parte do custo direto da obra. Então, ele tem que estar ligado dentro da composição do serviço. Então, a mão de obra passou a agregar esses encargos complementares a partir de 2013. Junho de 2013, quando houve uma mudança na SINAP. Algumas bases, como CETOP, ORCE, já se adequaram a essa determinação. Outras bases não fizeram essa determinação do Tribunal de Contas da União. Nota-se que, se você é de uma base estadual, você não está regido pelo Tribunal de Contas da União, você está regido pelo TCE. E aí tem TCE que não cobra. Mas, se você tiver qualquer obra com contrapartida federal, você tem que se adequar às normas do Tribunal de Contas da União. E aproveitando também que você já tinha comentado também, qual é a diferença entre os encargos sociais e os encargos complementares? É porque os encargos sociais, ele é aplicado diretamente na mão de obra, essa incidência. E aí a gente está falando de férias, 13º, insalubridade, no caso de eletricista, do aviso prévio, férias. Então, são os encargos sociais aplicados, INSS, FGTS, esses são os encargos sociais. E os encargos complementares, a gente está falando realmente dos equipamentos de segurança, que são os EPIs, das ferramentas que ele precisa utilizar, porque ele não vai conseguir fazer, no caso, a obra, se ele não tiver a ferramenta apropriada para aquilo. Então, se o cara vai fazer uma escavação, ele precisa da pá. E aí se botou ferramentas, se botou o exame admissional e demissional, que é obrigatório agora você fazer exame para admitir, e na hora da demissão você faz o exame para resguardar a empresa que aquele funcionário está devidamente com saúde e para demitir. Então, essa é a diferença dos encargos complementares para os encargos sociais. Entendi. E aqui, já posso dar continuidade aqui também com uma pergunta do Denis, se existe algum interesse do Exército no Orça Fácil e Orçabim. Do Denis, aí eu não sei, né? Assim, eu converso muito com o pessoal do Exército, mas nós estamos conversando. A gente conversa com todo mundo. E agora nós somos parceiros do Exército, nós cedemos do software para o Exército é a única instituição que nós cedemos o software, porque meu pai foi militar, então, como o software é para homenagear meu pai, basta o Exército requisitar que pelo menos a parte web de orçamento é cedida ao Exército. Bacana, bacana. O Matheus aqui pergunta, qual é a interação com cronograma e produtividade? Bom, vamos falar de cronograma. Por exemplo, fazer o cronograma no Orça Fácil, basta eu clicar aqui, eu clico em cronograma, ele já vai aparecer aqui, no caso eu já fiz esse cronograma, mas eu adiciono aqui a quantidade de dias que eu quero, se eu não quiser eu diminuo, e apenas se eu quero de 30 em 30 dias ou qualquer que for, eu coloco aqui, no caso o cronograma geralmente é de 30 em 30, mas você pode fazer de 7 em 7, pode fazer até diário, e você bota a porcentagem e automaticamente o sistema vai calcular seu cronograma. Agora, quando a gente fala de índice de produtividade, a gente está falando muito de planejamento. O planejamento do Orça Fácil está previsto para sair até junho.
final de junho. E aí sim nós vamos ter toda a parte de planejamento. E nós estamos tentando construir o planejamento por árvore de hierarquia, onde é baseado em um cronograma, só que muito específico para serviço, e também pela linha de balanço por causa das grandes incorporadoras que estão entrando, que é muito utilizado principalmente para a construção de prédios. E aí, pô, o pessoal tá gostando, hein? E estão elogiando também, estão falando que é muito intuitivo. Eu vou até lançar uma pergunta aí. Quem é no chat aí que já usa o Orça Fácil? Que eu vi que tinha um pessoal que já parecia familiar com a ferramenta. Aí aqui a Natasha, ela perguntou, é possível criar versões de orçamento e fazer o controle de custo? Tem mais pergunta, mas aí vai respondendo aos poucos. Certo. Isso é uma coisa muito importante, né? Criar versões de orçamento. A primeira coisa que a gente faz é armazenar o preço original. Então, o preço original SINAP é armazenado dentro do Orça Fácil. Então, aqui é um orçamento que eu não mexi no preço, mas eu vou mexer aqui num preço qualquer, eu vou editar um preço unitário de material, por exemplo, e vou retirar 10% desse valor, tá? Então, vou apertar aqui em alterar e vou salvar. Quando a gente mexe um preço no Orça Fácil, o que ele faz? Aqui fica o material. Ele armazena o preço que era 19, diz que ele passa a informar que o novo preço é R$17,10 e que ele está 10% mais barato. Então, ele informa tudo isso até para você saber a viabilidade do seu projeto. E ele entrelaça isso, inclusive, com a curva ABC de insumo. Você pode pedir que seja uma comparação de preço, porque se você tem um desconto muito grande, principalmente na parte A da curva, que são materiais, alguns autores chamam a 85%, outros 80%, nós fazemos até 80%. São os materiais mais relevantes para a obra. E você tem um desconto muito grande, é porque esse orçamento está praticamente inviável. Então, nós não só fazemos orçamento, não só fazemos também esse versionamento, mas nós damos também, principalmente, nós queremos mostrar a viabilidade do projeto. E assim como a gente faz isso para insumo, nós temos a comparação de preço para composição. E é muito importante essa comparação de preço, então preço de base do sistema, aqui vai dizer qual foi o impacto que eu reduzi 10% em cada item da minha obra, e ele vai mostrar como isso impactou na minha composição. E eu também tenho uma curva ABC de serviços que mostra essa comparação. Fora isso, você pode fazer uma cópia desse orçamento. E eu utilizo muito, porque geralmente a gente faz, principalmente para licitação pública, 3 orçamentos. Então eu faço uma cópia com 100%, e aí eu vou colocando o meu capa. Então vou ter o capa de 0,9, que eu estou dando 10% de desconto, vou ter um capa 0,85, que eu estou dando 15%, e tem gente que faz até o capa 0,7, que está 30% de desconto. Não aconselho, mas tem gente que faz. E aí você pode fazer quantas cópias você quiser, e quantas capas você quiser, e quantos versionamentos você tiver desse mesmo orçamento. Então, eu vou até aproveitar que eu acho que você já respondeu até mais aqui, mas ela continua as perguntas. É possível fazer o controle de custos no Orça Fácil? Olha, nós começamos, o Orça Fácil ele não nasceu para ser um RP, tá? Mas nós temos, por exemplo, aqui o módulo compras. Então, você começa a ter um determinado controle da obra. O módulo compras ele faz toda a aquisição da obra, tudo baseado num processo de workflow. Então, o cara pode pedir lá da obra, o engenheiro aprova, vai para o setor de compras, o compras manda para a loja, as pessoas respondem por dentro da plataforma, é criada uma plataforma para o vendedor que ele cadastrou, e faz a comparação e envia para quem decide, que pode ser ele mesmo, pode ser o financeiro, por exemplo, e é emitido a ordem de serviço, a ordem de compra, no caso. E ele vai armazenando e guardando todo esse histórico de tudo que a obra guardou.
Outro módulo que faz uma boa parte do controle é o diário de obras, porque o nosso diário de obra é um pouco diferente. Ele dá a entrada do material que houve na obra, ele dá a saída desse material do que da obra, inclusive com o cadastramento da nota fiscal, e o cara ainda tem que informar para que serviço foi aquele determinado material que foram pegar lá. Então, a gente começa a ter dentro do Orça Fácil já um determinado controle, além do módulo medição de obra também, que já tira foto georreferenciada, você pode fazer aditivo, pode suprimir, pode fazer a medição do seu empreiteiro, você cadastra o empreiteiro, diz que serviço ele faz parte. Então, nós já temos algum controle de obra. Nós estamos fazendo o planejamento agora e, posteriormente, nós vamos fazer o financeiro da obra. Só que nós não queremos concorrer no mercado de RP. Então, esse nosso RP ele vai ficar muito aliado para pequena, até no máximo média corporação, que é para aquele cara que não tem RP, acha os RPs muito caros, e aí ele vai adquirir o Orça Fácil. Já o mercado de RP é um mercado muito vermelho, a gente quer ficar no nosso core business, nós queremos ser bom de engenharia de custo, nós queremos fazer o melhor orçamento de obras do mercado, disparado dos outros, e nós queremos fazer um melhor planejamento do mercado, disparado dos outros. O módulo medição, os módulos que a gente tem melhores, mas muito adequado mais para empresas de pequeno e médio porte. Não queremos entrar na briga dos grandes, que é um mercado muito vermelho, todo mundo já tem, ninguém vai largar seu legado. E uma das coisas que nós estamos fazendo é interligando o Orça Fácil aos grandes RPs do mercado. Então, a primeira interligação está sendo a SAP, porque um dos nossos clientes usa a SAP. Mas nós vamos interligar com os grandes RPs, Cienge, TOTUS, SAP, Global Tech. O que o cara tiver, eu prefiro interligar do que vender um RP para ele. E aí ela segue assim, ou se somente é possível criar um orçamento de... agora ficou... aqui assim, o Daniel perguntou se você tem só essa versão web para Orça Fácil? Seria um retrocesso, nós temos uma versão offline. Está tudo indo para a web hoje. Imagina assim, hoje, quem imaginava que o Google Docs, que você tivesse um Office como 365 na web? Então, é muito difícil você não fazer um orçamento, principalmente o orçamento de obras, dentro de um escritório, dentro da web. Mas qual é a vantagem, a grande vantagem de você ser web? Primeiro, você acessa de qualquer lugar, até da obra. Você acessa via celular, via tablet, qualquer dispositivo que se conecte à internet, você consegue manipular o Orça Fácil. Por isso que nós temos esses botões grandes para ajudar na manipulação. Então, tudo foi pensado justamente para você, de qualquer dispositivo, conseguir, ele se adequa a qualquer tela. Terceiro, todos os outros softwares, medição, diário de obras e compras, eles têm o app que funciona offline, que esse a gente entende que você vai ter obra muito distante e você tem que levar, e é lugar que é tão remoto que não vai ter internet. Mas quando ele chega em algum local que ele pega o Wi-Fi ou mesmo a 3G, se assim ele permitir esse acesso pela 3G, ele vai sincronizar o banco de dados e vai jogar essa informação no Orça Fácil Web. Que essa era a outra pergunta. O pessoal perguntou se tem aplicativo no celular, só que ele já é feito para ser amigável à interface do celular. Você acessa pelo navegador mesmo? Sim, mas todos os outros módulos, tirando a parte de orçamento, já tem aplicativo. É que a gente não consegue, por exemplo, o Orça Fácil tem um orçamento de 10 mil linhas. Cara, ele fazer 10 mil linhas numa web de celular vai ser muito complicado. Então, por isso que nós resolvemos não fazer, pelo menos a parte de orçamento, e tipo, o Orça Fácil, apesar de... tem pequenas empresas que fazem pintura, mas tem empresas, por exemplo, que fazem rodoanel, fazem estádio de futebol, fazem torres de prédios, então fica muito complicado você fazer orçamentos de médio grande porte, até pequeno, de 200, 300 linhas, via mobile ou mesmo pelo celular. Lógico, tem muito programinha que faz o cube, que tira tecnicamente uma
baseado no histórico, uma certa composição, mas isso é uma estimativa aproximada, mas que o erro é muito maior do que realmente quando você faz um orçamento. O orçamento, uma das qualificações dele é dele ser o mais preciso possível. Então, nós preferimos que ele faça realmente na tela do computador e com internet, além que ele tem que pesquisar preço de insumo, ele tem que fazer uma série de coisas que não dá para fazer um orçamento sem estar realmente na web. Mas aquilo que você falou, uma vez que você baixa os dados, você pode perder o acesso à internet e continuar usando os dados, né? Sim, nossos relatórios são em Excel, então a gente sempre aconselha nossos clientes a baixar todos os relatórios e colocar num computador da sua confiança. Agora imaginem só, o OrçaFácil tem 5 servidores espalhados pelo mundo. Inclusive, uma das perguntas que muito me fazem é, e se o servidor cair? Eu digo, olha, se meu servidor cair, a única coisa que você não vai pensar é em acessar o OrçaFácil. Porque são 5 servidores espalhados pelo mundo, teria que ter uma catástrofe, assim, mundial. Então, seria a última coisa que a pessoa pensaria era acessar e fazer um orçamento de obra nesse caso. Então tá aí, né? Que o pessoal fica preocupado com isso. Eu falei, no meu caso, que eu acesso um servidor só, quando cai, perde, mas o seu já tá aí segurado disso, né? Isso aí são medidas que se tomam, foi desde do ataque de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, então hoje se tem servidores espalhados pelo mundo de que faz backup. Inclusive uma empresa de cartão de crédito American Express perdeu todos os dados naquela época que ela tinha exatamente nas 2 torres. E a gente segue a segurança dos dados ao pé da letra. Muito importante, que a gente costumava falar isso daí, falando do BIM, dos dados da informação, a segurança deles. Segurança aqui é levada a sério, então tudo é criptografado no banco, você não consegue ter acesso de maneira nenhuma de um usuário para outro, e inclusive a gente utiliza a mesma tecnologia do WhatsApp que criptografa de ponta a ponta, então você não consegue, por exemplo, acessar, que a gente chama de snifar a rede, né? Você não consegue pegar a troca de dados entre o nosso computador e o computador cliente, porque é criptografado. Aí, o pessoal que estava se preocupando aí com essa questão web, eu acho que agora já ficou bem explicado aí. Aí outra, perguntando se tem, Roberta também continua, se tem manual ou vídeo explicativo para quem nunca mexeu ou algum tipo de suporte. Uma coisa interessante é que a maior área do OrçaFácil é de Customer Success. Então, a gente leva muito a sério o sucesso do cliente. Por exemplo, aqui em cima você já vê tutoriais. Então, o OrçaFácil ele tem todos os tutoriais para a pessoa poder mexer. Além disso, nós somos a única empresa que oferece suporte todos os dias, de segunda a segunda. Então, se vocês podem experimentar, entrem no suporte dia de domingo, que graças a Deus não sou eu, então vocês entrem para testar. Essa janelinha aqui é o nosso suporte. Agora está offline, mas ele funciona todos os dias, de 8 da manhã a 9 da noite. Nós nunca vamos deixar nossos usuários na mão. Eu já fui orçamentista e eu sei o tanto que usarmos o final de semana para trabalhar, fazer as coisas e na hora dar algum problema no sistema e não ter ninguém. Então, nós temos um suporte todos os dias e sempre fica um analista de plantão para qualquer coisa, ele está de prontidão a atender. Aí sim. E agora, partindo para a próxima aqui da Áurea Helena, faz medição de contrato com estrutura pronta? Faz medição de contrato desde que você faça o orçamento dentro do OrçaFácil. Você precisa estar com o orçamento dentro do OrçaFácil, tá? Mas ele faz a medição daquele contrato com uma estrutura pronta. Agora, muitas das vezes, a pessoa quer um relatório em particular. Nós também construímos esse relatório, que é uma particularidade só para aquele usuário, do jeito que ele quer. Então, uma das vantagens também do software web é que a gente consegue personalizar o software da maneira que a pessoa precisa.
Agora, lógico, aí já não é o mesmo valor da licença padrão. Cada personalização a gente determina a quantidade de hora que vai gastar de programador. Esse valor é a hora pura do programador, a empresa não ganha, quem ganha é o programador, eles ficam muito felizes, inclusive, para ser o mais barato possível para os nossos clientes. E pago diretamente para o programador e não para a empresa. Então aí já viu essa parte de padronização, quem também acha que tem alguma limitação aí, fala, ter sempre aberto para mais aí, né? Imagina que tem franquia que usa o Orçafácil, que quando entra não é nem aqui o símbolo do Orçafácil, é o símbolo da franquia, todos os franqueados quando entram, vê uma plataforma completamente diferente, entra pela URL da franquia, é um nível de personalização que vocês não podem imaginar. Então a gente consegue mesmo personalizar muito o sistema. É isso. Isso está sendo, é um exemplo que você falou agora? Não é esse aqui, tá? Esse aqui é a minha plataforma, mas quem é franqueado é que eu não tenho acesso, eu não consigo ter acesso. Quem é franqueado entra na franquia do cara e é tudo diferente, ele entra pela URL, pelo site da pessoa e tem o símbolo aqui da franquia, o menu do jeito que o franqueado pediu, então foi um nível de personalização máximo, que assim foi a maior personalização que foi pedida ao Orçafácil. E o Matheus aqui pergunta se é possível criar um banco de dados de composições próprias, peculiar de cada empresa. É uma boa pergunta. Além de criar o banco de dados próprio, então pode ver aqui composições criar, há um dado interessante. Se você tiver esse banco de dados no Excel, você importa, porque geralmente a gente tem um banco de dados no Excel, então você importa esse banco de dados aqui para o Orçafácil, e ele já vai ficar disponível para você, para usar nos seus orçamentos. E aí a gente entra com todo o suporte, no arquivo modelo, se precisar de alguma ajuda, é só acionar o suporte que vai estar aí para ajudar você a fazer essa importação. Assim como você importa os orçamentos, as composições, você também pode fazer a mesma coisa com o insumo. Você pode criar ou você pode importar de um arquivo Excel o insumo. Vale ressaltar o seguinte, como é que a gente atualiza a nossa base de composições de insumo próprio? Você pode tirar um XLS aqui dos seus insumos, você pega aqui esse XLS, apaga aqui o valor dele, manda para as lojas e depois você importa de novo só pedindo atualizar os insumos existentes. Ele não vai criar, ele vai atualizar. Então, de maneira muito rápida você consegue fazer. Você consegue fazer isso inclusive para o próprio orçamento, você faz isso para o orçamento. Você tira a curva ABC de insumos, manda para o cara preenche, você faz o upload do arquivo em Excel já com o preço da loja de maneira muito simples e fácil. Isso faz você ter uma agilidade muito grande de não ficar preenchendo o insumo com o valor da loja um a um. E o pessoal aqui gostou da ideia de suporte no domingo, hein? Todo mundo elogiando aqui. Não, aí pode perguntar para quem usa o Orçafácil, se já precisou no domingo e se tinha pessoas, então todos os dias. Eu costumo brincar com meu usuário, eu digo assim, ó, se for no dia de finado, nem que for penadinha ele vai te atender. Se não tiver ninguém, eu atendo pessoalmente suporte. Para garantir que a pessoa não vai ficar na mão, né? Que falou que só dá problema no domingo. Não, mas é assim, né? Geralmente, quando a gente está muito atrasado, que a gente leva para casa, e aí existe até um risco da gente errar mais, porque a gente está mesmo precisando ganhar tempo. Então, nós sempre deixamos uma pessoa para orientar nossos usuários, tá lá, e sempre um analista de plantão para caso precise ele esteja. Mas o analista é muito raro ser chamado. É mais para quando o cara quer que restaure um orçamento que ele deletou há tantos dias atrás, e aí o analista consegue fazer isso.
É. E vem cá, então agora tem umas perguntas aqui, as perguntas do chat acabaram, né? Mas aí temos umas perguntas aqui que são a gente está fazendo para todos os palestrantes. Então, que dicas que você daria para quem está começando agora na sua área? Olha, primeiro eu sou muito fã do Aldo Doria Matos, né? Um cara fantástico. Então, quem está começando tem que ler o livro do Aldo. Orçamento de obras do Aldo é fantástico, vai dar uma noção muito forte do que é um orçamento. Por exemplo, eu queria ter falado mais coisas, infelizmente a gente teve esses problemas. Quando você deve usar preço CIF, quando você deve usar preço FOB, tem uma diferença muito grande nisso. Então você vai aprender muito na literatura do Aldo. Acho que é primordial. Outro cara que é fantástico é o professor Miguel Stabile. Também a questão de custo, todo o estudo que ele fez até hoje é um cara assim que tem muito conhecimento. Então, os livros do professor Miguel também é uma grande fonte de referência para a pessoa começar a estudar sobre orçamento de obras, que ele vai pegar mesmo lá de trás, tudo. O professor Miguel foi o cara que criou a SINAP em 1963. Então, é uma das pessoas também que eu mais admiro nessa área. E a maior dica, tem que estudar. Não tem jeito. Tem que conhecer os acórdons do TCU todo, tem que conhecer a legislação, porque orçamento de obra é uma coisa muito, muito complicada. Você vai ter jurisprudência no STJ, STF, aí vai ter os acórdons no Tribunal de Contas da União, vai ter uma parte que vai estar lá nas normativas do CONFEA. Então, você tem que municiar esse material todo. Inclusive, a gente disponibiliza. Eu acho que eu vou fazer um drive e colocar tudo que nós temos num drive para quem quiser acessar e botar aqui mais um botão de documentos sobre a legislação e a pessoa já acessar aqui. Vem cá, poxa, fui puxar da orelha aqui, a Juliana tinha feito uma pergunta e eu não vi aqui que passou. Ela disse que sentiu falta no orçafácio da manipulação de produtividade, que no caso, se ela fosse orçar como executora, se vocês planejam aumentar as ferramentas do sistema. Você já estava falando aí, né, de... Eu falei isso, inclusive, que a manipulação de produtividade ela está muito ligada no planejamento. E nós estamos terminando o nosso planejamento. Então, vai sair na ferramenta de planejamento isso. E até final, a previsão é que até final de junho esteja pronta. Mas eu quero ressaltar o seguinte: dia de programador é igual ao dia de Deus. A gente não sabe se realmente dura 24 horas, né? Mas a programação é até final de junho. Mas estamos correndo para colocar o planejamento. Só que, a nível de orçamentação, nós não podemos comprometer a qualidade de todos os produtos que nós já fizemos. Então, hoje nós temos mais cuidados, o período de teste é muito maior, até para lançar qualquer coisa, hoje nós somos bem cautelosos. Antigamente, quando a gente era mais startup, não, a gente lançava, ia consertando, ia fazendo no ar. Hoje a gente já tem toda uma regra de utilização, de teste, de validação e volta, para poder lançar as coisas já com uma maturidade bem à frente e muito melhor já que o mercado tem. Vamos lá. A próxima pergunta aqui como é que você acha que esses fluxos de trabalho do BIM podem otimizar o processo de orçamentação? Olha, principalmente, eu vou falar do OrçaBIM, tá? É que você consegue, através do editor de critério, amarrar uma composição a um determinado critério. Então, tipo, você pode pegar por categoria, por lista de material e por fórmula. E o OrçaFácil aprende que aquela composição está ligada àquele determinado critério. Toda vez que você colocar essa composição de novo no orçamento,
como isso já está gravado, ele passa a quantificar de maneira automática. Então, o que nós aconselhamos como fluxo de trabalho? Eu nunca vi ninguém fazer fluxo de trabalho tão bom quanto o Dionísio. O mestre Dionísio é de tirar o chapéu, viu? Ele deveria estar respondendo. Mas fazer uma EAP, onde nós fazemos o primeiro depara, e depois você só vai puxando. E aí você vai apertar no Orsabin, sincronizar, e ele vai conseguir já extrair os quantitativos de forma automática. Isso vai agilizar, isso agiliza muito os orçamentos. Então nós temos teste que agiliza mais de 20 vezes na hora da confecção de um orçamento. Outro problema que a gente sana é que, como o nosso plugin ele é perfeitamente integrado ao Revit, por exemplo, aquele orçamento, se vocês notarem, que foi feito no Revit, eu não consigo mexer na quantidade. Ó. Não tem como eu mexer na quantidade, porque ela está vinculada a um projeto. Só existe uma forma, que é mexendo no projeto. Então, quando eu mexo no projeto, automaticamente vão se ajustando esses quantitativos. O que agiliza muito para você não ter o retrabalho de você estar fazendo esse orçamento N vezes. Eu já estou entrando até na seara do Thiago, viu? Ele vai brigar comigo, viu, Guilherme? Não, falei assim, o pessoal tá perguntando tanto que o que você conseguir falar aí também fala, que eu dei um recado aqui para ele, eu falei, ó, o pessoal tá, melhor amanhã se representar, porque o Antônio tá segurando. E, assim, você contou um pouco da sua história aí já, mas então se você pudesse resumir, quais os principais desafios que você encontrou na sua carreira? Primeira informação, imagina que começar um produto em 2010, onde no Brasil nem se falava em startup direito, e eu criei uma empresa de tecnologia sem nenhuma informação, e eu estava no estado, como é que eu posso te dizer, mais fora do eixo de tecnologia, que é um dos estados mais fora do eixo de tecnologia que se podia estar. Eu estava no estado do Amapá. Então, o primeiro desafio foi a informação, isso já foi quebrado, a gente já está em São Paulo, nós já estamos em São Paulo, etc. Segundo foi o desafio da banda larga. O Orça Fácil, ele é leve, pessoal, estou mostrando aqui em tempo real, e ele é rápido, não é por nada, porque eu estava justamente aqui, e às vezes a gente tem que pegar a dificuldade e transformar isso numa qualidade nossa. Então, se eu não fizesse um software extremamente rápido, eu não conseguia fazer nada daqui. Então, nós fizemos um software utilizando as tecnologias mais fortes. Então, a mesma tecnologia que o Facebook, que o Google usa em muitos produtos, o Orça Fácil utiliza para conseguir ter essa velocidade. Mas isso aí foi um desafio muito forte que a gente teve que enfrentar por estar no estado do Amapá. E, além disso, também, quando você fala em tecnologia, você não tem muito incentivo no Brasil. Você ser empreendedor no Brasil é coisa de Rambo. Não é fácil. Pois é. E aí, eu gostei muito dessa história, porque você pegou e transformou isso a seu favor. É algo realmente muito bom. E aí você já até comentou, mas perguntar assim, um livro. Não sei se você ia falar mais alguma coisa, desculpa. Olha, eu sou muito favorável ao empreendedorismo. Né? Tipo assim, eu tenho aquilo que o salário, ele é o suborno que se paga para você abrir mão dos seus sonhos. Então, eu não vou dar um livro sobre BIM, eu vou dar um livro sobre empreendedorismo. Então, eu recomendaria vocês lerem Startup Enxuta. Ou Vai Lá e Faz, do Murilo Gun. É um cara que está ligado ao empreendedorismo online muito forte. A história do empreendedorismo no Brasil, a história do Murilo Gun, 10 mil startups do Felipe Matos, que também está ligado à história do empreendedorismo. O Felipe Matos é um dos maiores empreendedores que eu conheço do Brasil, online, então eu vou estar mais ligado a essa área do empreendedorismo em si, do que a área de engenharia e BIM.
porque tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho hoje, eu durmo e acordo pensando nessa empresa, pensando no bem-estar dos clientes, pensando como eu vou melhorar meus processos, como eu vou fazer inovar, porque é muito difícil. Então, eu prefiro falar, dar dicas que, se vocês têm um sonho, ponham em prática, porque uma ideia não vale nada. O que vale é a gente conseguir tirar essa ideia do papel e transformar esse sonho em realidade. O Orça Fácil foi o meu sonho que eu transformei em realidade e hoje eu vivo esse sonho. Então, se você tivesse que escolher uma pessoa aí como inspiração para você... Com certeza, eu escolheria os grandes nomes do empreendedorismo. Eu vou falar dos brasileiros, porque eu sou um cara que sou extremamente patriota. Então, Felipe Matos, Murilo Gun, Alan Leite, o Magno da Pipefy, tem tanta gente que assim, é até difícil a gente falar com medo de esquecer, e hoje em dia todos nós somos amigos, né? Então, mas são os principais caras assim que eu respeito muito e que a história do empreendedorismo está lá e está muito, muito ligada nele. O Thales da Easy Taxi e assim tantas outras pessoas que hoje colocaram o Brasil em evidência e foram lá e fizeram. Cara, boa inspiração. E vem cá, como é que tá? O pessoal tá mandando mais perguntas aqui, Antônio. Como é que você tá aí? Eu tô tranquilo aqui, cara. Eu tô comendo churrasco, bebendo cerveja e conversando com vocês. Não tem nada melhor que isso. Pô, que beleza, então. Que aqui, ó. Então vamos lá. O Rodrigo aqui já perguntou. Enquanto a gente tiver, vamos lá, então. O Rodrigo perguntou como é que é feita a apropriação de custos do software. Bom, para a gente conseguir um custo que fosse razoável, nós fizemos trabalhamos completamente online. Então, você, tanto pela capa quanto você clicar aqui em planos, você consegue fazer a aquisição do software. Então, aqui eu escolho qual módulo eu quero. Então, não quero diário de obra, por exemplo, só quero orçamento, mas eu quero com um OrçaBIM, eu acho, plugin do OrçaBIM. Automaticamente, você já vai fazer o pagamento ou por cartão ou por boleto. Basta clicar aqui, já efetua o pagamento, automaticamente o sistema já reconhece que você efetuou o pagamento e libera de forma na hora, assim, para você. Então, é muito simples fazer. Você pode fazer tanto por aqui quanto pela capa do site. Então, aqui são algumas matérias que nós saímos, alguns depoimentos, as bases de dados que nós temos, e vai descendo, algumas pessoas que utilizam o Orça Fácil. E aqui também, da mesma forma, você consegue fazer essa aquisição de maneira muito rápida. Isso que você mostrou. Essa velocidade é web. Viu? Que você mostrou ali, você pode escolher quais os módulos que você quer utilizar. Isso. E se você precisar de ajuda, entre 8 e 9 da manhã, você clica aqui e tem offline. Agora, se você chamar no WhatsApp e eu estiver acordado, cara, já atendi cara 3 da manhã. O cara tava desesperado, ele ligou, eu atendo. Quem conseguir meu telefone, eu atendo normalmente. Aí fica a correria, o pessoal já tá agora correndo atrás do WhatsApp aqui. Aqui, que essa já tinha sido a pergunta da Rafaele. O Marcionei pergunta aqui, você recomenda o que o que você recomenda de conhecimentos a serem buscados para quem trabalha na área de orçamentos, para quem possa atuar nessa área de orçamento com BIM? Olha, primeiro, eu recomendo que realmente, porque as pessoas confundem muito BIM com 3D. Não é o... Geralmente as pessoas confundem muito. Então, saber realmente o que é o BIM de fato, você aprender o conceito. Para mim, isso é parecido com matemática. Se você aprende o conceito, você aprende de fato.
Então, primeiro aprender o conceito do que é realmente o BIM. E depois sim passar para você estudar toda a parte de ferramentas, escolher a ferramenta mais adequada para você. Eu costumo dizer que não existe ferramenta ruim, existe ferramenta que é mais adequada ou não ao seu perfil de usuário. Tem usuário, por exemplo, que não vai gostar do Orça Fácil, mas por quê? Porque o perfil dele é para outro tipo de ferramenta. Isso não faz dele nem bom nem ruim. É o perfil de cada pessoa. Então, aí depois, se você vai escolher Revit, ArchiCAD, o pessoal também da Bentley, que é também parceiro, assim, muito amigo nosso, também, se você vai escolher Bentley ou qualquer outro, é o que se adequa a você. Então, você faz esse estudo primeiro também das ferramentas e depois, sim, vai atrás do que você quer se especializar. Também não acredito naquele cara muito genérico. Então, eu acho que hoje o mundo ele não tem espaço para pessoa que é muito genérica. Escolha uma pequena área, agora se torne o melhor daquela pequena área. Foque naquilo que você quer ser especialista e seja um ultra especialista naquilo. Essa sim, para mim, seria a dica para estar mais focado. Então, se eu vou para o 5D, cara, vou ser o melhor cara de orçamento em BIM que existe. Vou usar só o Orça Fácil? Não, vou usar o software que eu puder. Vou saber usar todos os softwares que fazem orçamento 5D e vou ser bom em todos os softwares, vou ser o melhor em todos os softwares. Mas eu gosto mais do Orça Fácil. Ótimo, seja ultra especialista, faça o 5D com excelência. Eu vou fazer arquitetônico. Da mesma forma. Então, se especialize numa pequena área, mas seja o melhor. Alô? Alô, Olá? alô? Tava falhando aqui? Oi? Eu não estava te escutando. Ah, tá. Não, tá sendo problema aqui do meu microfone, mas eu tô tentando arrumar. Falei aqui que enquanto você falava aí, começou um mercado paralelo aqui entre Thiago Cavalcante e Arthur de venda do teu número aí. O pessoal não deixou fácil. Tá uma competição acirrada aqui. O pessoal tá baixando o preço. Tá sendo um leilão reverso, é? É. Aí tem muitos usuários aqui da plataforma, Antônio. Cristina apareceu aqui, já teve a Juliana também passou. E aqui a Bimacom está mandando uma pergunta, parabenizando pelo trabalho, e gostaria de saber se os códigos vão se adequar à normalização. O código dos insumos vai seguir a norma? É porque, assim, ele tem que ver a palestra do Tiago para ver que, na verdade, a gente não precisa, no caso do Orça Fácil, a gente faz uma extração de uma forma diferente, que não precisa estar vinculando os códigos. Então, tipo, automaticamente as bases oficiais vão ser vinculados à norma, então já vai sair, mas a parte de extração do Orça Fácil ela é bem interessante, é muito diferente. Ela, na verdade, nem precisa ter uma base, só faz com Sinap, não. Faz com qualquer base, até própria. Então, isso aí nós vamos adequar, mas vai ser uma coisa já natural. A gente não depende essa extração da norma, está dentro da norma, mas nós vamos sim adequar o sistema para que esteja dentro da norma. Então aí também, aproveitando, lembrando que da palestra de amanhã. Então, Antônio, eu acho que aqui foi a última pergunta agora.